Alguns acontecimentos simplesmente desafiam todas as leis da realidade. Situações tão absurdas que parecem impossíveis, mas tão nítidas que é difícil ignorá-las. Hoje, vamos explorar relatos que vão de viajantes dimensionais a loops temporais e avisos vindos de futuros que não deveriam existir. Número 1. A Mulher de Toenza, o país que nunca existiu. Alguns eventos são tão estranhos que parecem ter saído de outro universo, e o caso dessa mulher é um dos mais intrigantes. Tudo começou quando uma passageira desembarcou no aeroporto John F. Kennedy, carregando um passaporte impecável de um país chamado Toenza, um lugar que simplesmente não existe em nenhum mapa da nossa realidade. O documento parecia totalmente legítimo. Chip biométrico funcional, carimbos de entrada e saída de outras nações igualmente inexistentes e até sinais de desgaste compatíveis com anos de uso. Testemunhas afirmaram que ela parecia uma pessoa absolutamente comum, calma e confiante, até ser informada de que Toenza não constava em nenhum registro do mundo. A mulher, porém, insistia com firmeza que o erro não estava no passaporte, mas sim no mundo ao redor. Dizia que algo estava fora de lugar, que aquela não era a realidade dela. Pouco depois, antes que pudessem continuar a investigação, a passageira simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Autoridades ficaram completamente perplexas, e a internet explodiu em teorias. Muitos acreditam que ela tenha sido uma viajante interdimensional que embarcou no avião certo, mas desembarcou na dimensão errada. E se essa hipótese não for verdadeira, então quem afinal ela era? Número 2. Lápides do futuro. Datas que não deveriam existir. Durante uma investigação de atividades paranormais em um cemitério histórico, uma mulher se deparou com algo que jamais imaginaria encontrar. Entre túmulos antigos, um em especial chamou sua atenção: a lápide do Sr. e da Sra. Rice. O problema? As datas de falecimento estavam anos à frente do nosso tempo. Uma marcava o ano de 2034, a outra o ano de 2040, cerca de 9 anos no futuro. A sensação estranha que ela descreveu naquele momento deixou até os espectadores desconfortáveis. A gravação viralizou rapidamente. Alguns disseram que era apenas uma brincadeira elaborada, enquanto outros sugeriram um lapso temporal, uma falha na simulação ou até um vislumbre acidental de uma linha temporal futura. A própria mulher afirmou que o ar ao redor daquelas lápides parecia diferente, como se algo estivesse deslocado da realidade. Ele nasceu em 1944 e faleceu em 2034. E a Sra. Rice, nascida em 1950, teria partido em 2040. Esquisito demais para ser coincidência e intrigante demais para ser ignorado. Número 3. O loop da luminária. Indícios de uma simulação com erro. Uma mulher relatou que sua vida começou a apresentar pequenos eventos repetidos, como se o sistema tivesse engasgado por um momento. Tudo começou quando ela comprou uma luminária pela internet. Poucos dias depois, recebeu outra luminária idêntica. Mesmo modelo, mesma caixa, mesma etiqueta. Como se seu pedido tivesse sido duplicado sem motivo. Eu recebi essa luminária há poucos dias. E hoje, ao pegar minhas encomendas, tinha outra exatamente igual. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Após isso, pedi uma pizza. A entrega chegou normalmente. Porém, cerca de 1 hora depois, outra pizza igual, do mesmo restaurante, foi deixada na porta da casa dela, sem que ela tivesse feito outro pedido. A internet se dividiu. Alguns disseram que era tudo armado, uma tentativa de viralizar. Mas muitos argumentaram que, justamente por parecer algo pequeno e banal, o caso tinha um ar mais autêntico, quase como se fosse uma falha discreta na simulação da realidade. Para esses últimos, foi apenas por acaso que ela percebeu o glitch. Número 4. A profecia de Atlas. O pânico no mercado. O cometa Atlas havia se tornado assunto na mídia, mas a maior parte das pessoas tratava o tema como algo distante e inofensivo. No entanto, dentro de um supermercado comum, o ambiente virou caos quando uma mulher teve um colapso repentino. Chorando e em completo desespero, ela gritava que Atlas não era um cometa, mas sim uma nave-mãe gigantesca vindo em direção à Terra. As pessoas pararam, imóveis, sem saber como reagir, enquanto ela implorava para que todos se escondessem. Segundo testemunhas, sua convicção era tão intensa que chegou a arrepiar quem estava por perto. O gerente do local tentou acalmá-la e acabou conduzindo-a para fora, mas o impacto do ocorrido permaneceu entre os presentes.
Alguns disseram que ela sofria de problemas psicológicos. Outros, porém, acreditavam que ela tinha visto algo que o resto do mundo ainda não sabia. Para esses, seus gritos pareciam menos um surto e mais um aviso do que estaria prestes a acontecer. Número 5. A cópia à beira da piscina. A mulher que encontrou seu duplo. Uma mulher estava curtindo um momento tranquilo à beira da piscina com sua filha quando algo chamou sua atenção. Do outro lado, havia outra pessoa relaxando na espreguiçadeira. O problema é que essa pessoa era idêntica a ela. Mesma roupa, mesmo corte de cabelo, mesmos óculos. Como se estivesse olhando para uma versão duplicada de si mesma. A dupla até riu inicialmente, achando que era apenas coincidência. Mas quem assistiu ao vídeo online não achou tão simples assim. Muitos comentaram que ali estava uma evidência clara de uma falha na realidade, sugerindo que uma versão paralela da mulher teria cruzado momentaneamente para o mesmo mundo. A estranheza da cena, somada à naturalidade do momento, fez com que o caso se tornasse um dos mais discutidos entre teóricos de glitches na Matrix. Número 6. Memória reencarnada. O menino que descreveu o ataque às Torres Cade, um garoto de 7 anos, começou a relatar lembranças que deixaram sua mãe profundamente inquieta. Desde muito pequeno, ele apresentava um desenvolvimento acelerado, andando e falando antes da maioria das crianças de sua idade. Mas o que realmente assustou a família foi o que passou a dizer quando completou 3 anos. O menino descrevia com detalhes surpreendentes como havia morrido em uma vida anterior, mencionando elementos que lembravam diretamente os ataques às Torres Gêmeas. Mesmo sem jamais ter visitado Nova York, Cade demonstrava pavor de prédios altos e desenvolveu fascínio por aviões, sempre associando suas histórias a um evento traumático. Um dia, ao ver um edifício espelhado, afirmou que parecia uma das torres e que aquilo trazia memórias intensas. Para a mãe, o tom da fala dele, as descrições e a firmeza das lembranças fugiam totalmente do que uma criança dessa idade poderia inventar. Surgiu assim a dúvida inquietante. Seria possível que um homem que morreu nos eventos de 2001 tivesse renascido como esse menino? A história reacendeu o debate sobre reencarnação, pois mesmo para os mais céticos, Cade parecia saber coisas demais. Número 7. O Homem do Ano 8973. O Viajante do Futuro. Em 2018, William Taylor surgiu com uma declaração impressionante. Segundo ele, havia participado de um projeto secreto do governo britânico e viajado para o ano 8973. O relato viralizou quando ele aceitou realizar uma entrevista enquanto conectado a um detector de mentiras. O equipamento registrou seus batimentos, respiração e micro-reações e, conforme os avaliadores, suas respostas não apresentavam sinais clássicos de falsidade. Ele afirmava que o futuro era habitado por híbridos robóticos humanos. Seres com cabeças grandes, olhos enormes e capacidade de viver indefinidamente. Taylor dizia ter encontrado vários deles, descrevendo seu comportamento e aparência com detalhes. Também relatou ter visitado o ano 3000, onde o ar estava tomado por poluição e radiação. Segundo ele, sua máquina do tempo era uma pequena esfera revestida de chumbo, e ainda mais ousado, declarou que a tecnologia de viagem temporal seria tornada pública em 2028. Para completar, afirmou que muitos fenômenos atribuídos ao chamado efeito Mandela seriam, na verdade, resultado de manipulações dimensionais relacionadas a esse tipo de experimento secreto. Número 8. A mulher. Entre dimensões. O corpo que não se ajustava à realidade. Uma mulher publicou um vídeo afirmando ter atravessado um portal para outra dimensão. Segundo ela, conseguiu retornar, mas algo em sua consciência parecia preso entre os dois mundos. Contava que seu corpo estava se deteriorando lentamente, pois não conseguia mais se sincronizar com este plano de existência. Sua voz trêmula e o desespero evidente no rosto dividiram opiniões. Alguns espectadores disseram que tudo parecia apenas uma performance. Outros, porém, acreditaram na autenticidade da angústia e defenderam que ela havia realmente experimentado um fenômeno extraordinário, retornando incompleta, como se uma parte dela tivesse ficado em outro universo. Esse relato alimentou debates sobre saltos dimensionais acidentais e sobre a possibilidade de que certas pessoas possam cruzar fronteiras da realidade sem nenhum controle. Número 9. O Caminhante do Café. O Estranho de Barba Branca. Durante uma transmissão ao vivo em um café, uma mulher estava conversando normalmente com sua audiência
quando algo ao fundo chamou a atenção de todos. Um homem de barba longa e branca, usando um manto com capuz e com um visual completamente incomum, passou caminhando lentamente. A anfitriã ficou em silêncio por alguns instantes, claramente desconcertada. Nos comentários, espectadores começaram a especular de tudo: que ele era um feiticeiro, um eremita urbano ou até mesmo um viajante do tempo. Outros sugeriram que sua aparência envelhecida de forma tão peculiar seria consequência de manipular o próprio fluxo temporal. Se ele era apenas um sujeito excêntrico da região ou alguém muito mais estranho, ninguém sabe. O que ficou foi a sensação de que sua presença tinha algo fora do comum. Número 10. A passageira que gritou: "Ele não é real", o voo que viralizou. O vídeo gravado dentro de um avião se espalhou rapidamente, porque mostrava uma mulher em completo pânico, afirmando que a pessoa ao lado dela simplesmente não era real. A comoção tomou conta dos passageiros, e as teorias na internet surgiram imediatamente. Alguns alegaram que se tratava de um reptiliano disfarçado, pego no momento errado. Outros pensaram que ela estava apenas tendo uma crise. Em uma entrevista posterior, ela afirmou que alguém havia roubado seus fones de ouvido e que isso a deixou nervosa, levando ao surto. Mas muitos não acreditaram nessa explicação. Para esses, ela teria sido persuadida a modificar sua história e silenciada por motivos desconhecidos. A incerteza sobre o que realmente viu mantém o caso vivo até hoje. Número 11. O encontro paralelo. O homem que viu a si mesmo na cozinha Howen Nooks afirmou que, em uma madrugada comum, levantou-se para pegar um lanche e acabou vivendo algo que desafiava qualquer explicação lógica. Ao entrar na cozinha, segundo ele, deu de cara consigo mesmo. Não era reflexo, não era sombra, não era brincadeira. Era outra versão dele, em pé, olhando diretamente para ele. Sabendo que ninguém acreditaria, Howen começou a filmar. Nas imagens, os dois aparecem lado a lado, reproduzindo movimentos idênticos e exibindo as mesmas tatuagens. A gravação rapidamente se espalhou, levantando discussões sobre realidades paralelas, duplicações dimensionais e até falhas no espaço-tempo. Alguns espectadores defenderam que tudo se tratava de edição avançada. Outros, porém, insistiram que a naturalidade dos movimentos e a sincronia desconcertante davam força à ideia de um portal momentâneo entre dimensões. Independentemente da explicação, o vídeo reacendeu o debate sobre o multiverso e deixou muita gente imaginando se encontros assim podem ser mais comuns do que pensamos. Número 12. O sexto ciclo. Passageiro preso em um loop temporal. Durante um voo na China, passageiros foram surpreendidos pelo comportamento desesperado de um homem que acordou suando e em pânico. Ele afirmava estar preso em um ciclo temporal e dizia que aquela era a sexta repetição da mesma linha de acontecimentos. Mais inquietante ainda foi a revelação de que, nas 5 repetições anteriores, segundo ele, o avião havia caído. O homem implorava para que a tripulação pousasse imediatamente e gritava pedindo que as portas fossem abertas. Vários passageiros começaram a filmar enquanto o clima de tensão tomava conta da cabine. Especialistas sugeriram depois que poderia ter sido um episódio de trauma repetitivo, talvez ligado a uma experiência passada envolvendo um quase-acidente. Mesmo assim, ninguém conseguiu explicar como ele parecia tão certo do número de ciclos em que supostamente esteve preso. Para alguns, o relato pode ter sido fruto do desespero. Para outros, foi o aviso de alguém que realmente repetiu o próprio destino várias vezes. Número 13. A estrada que reiniciou. O loop da rodovia. A caminho do trabalho, uma motorista relatou ter vivido um momento que contrariava qualquer lógica. Ela segue sempre o mesmo trajeto, no qual 3 faixas se transformam em 2 em determinado ponto. Naquele dia, porém, ao se aproximar da área onde deveria fazer o estreitamento, as faixas simplesmente continuaram iguais, como se a fusão nunca acontecesse. Confusa, percebeu também que uma saída da rodovia, que ela já havia passado minutos antes, reapareceu na sua frente. Era como se a estrada tivesse sido reiniciada, fazendo-a percorrer novamente um trecho já concluído. Ela afirmou estar completamente alerta, consciente e lúcida durante o episódio. As reações variaram. Alguns chamaram de lapso de memória. Outros afirmaram que o incidente soava como um deslize temporal, talvez um pequeno retorno involuntário no fluxo do tempo. Para os que acreditam em simulações, o episódio foi descrito como um bug evidente na programação da realidade. Número 14. O carro que sumiu.
O mistério captado pela câmera da rodovia. Um registro de câmera de segurança em uma estrada mostrou algo que desafia explicações convencionais. Um veículo trafegava normalmente e, sem realizar qualquer curva ou frenagem brusca, simplesmente desapareceu do quadro. Não houve desvio, aceleração, colisão ou sinal visual que justificasse o sumiço. A pessoa que estava dirigindo atrás do carro relatou imediatamente o ocorrido às autoridades. Quando as gravações foram revisadas, o desaparecimento estava lá, claro e sem ruídos de edição. Mesmo assim, nenhuma explicação oficial foi apresentada. Para alguns, seria uma falha na gravação ou uma anomalia digital. Para outros, o carro teria atravessado um ponto de distorção temporal, um portal rápido o suficiente para que não deixasse rastro. Até hoje, o incidente permanece sem conclusão. Número 15. A sósia do TikTok. A mulher que encontrou seu eu futuro. Enquanto gravava um vídeo simples no TikTok, uma mulher contou que outra pessoa apareceu nos comentários dizendo ser ela mesma, direto do futuro. A estranha afirmava saber detalhes íntimos da vida da criadora, informações que, segundo ela, mais ninguém poderia conhecer. Ambas compartilhavam o mesmo nome e, segundo relatos, até o modo de falar era muito parecido. A suposta versão futura alegava que o TikTok funcionava como uma espécie de portal digital entre universos paralelos, permitindo que versões diferentes de uma mesma pessoa se cruzassem. A declaração deixou a criadora desconcertada e com medo, mas também curiosa sobre a possibilidade. Muitos consideraram a história um truque elaborado. Outros viram nela um indício inquietante de que redes sociais podem conectar mais do que perfis. Podem conectar realidades. Número 16. A ligação impossível. O telefonema da irmã de outro mundo. Uma jovem começou a receber chamadas insistentes vindas do número de sua irmã. O estranho é que sua irmã estava sentada ao lado dela no sofá. Achando que era um erro da operadora, ela finalmente atendeu. O que ouviu fez seu sangue gelar. Na tela aparecia sua irmã, usando roupas diferentes, falando normalmente, como se estivesse em outro lugar totalmente distinto. A irmã real, ao seu lado, ficou tão confusa quanto ela. A duplicata tinha a mesma voz, o mesmo rosto, o mesmo número. Não havia possibilidade de clonagem de chip ou golpe telefônico. A internet levantou 3 hipóteses. A primeira, um erro tecnológico extremo. A segunda, um trote absurdamente bem planejado. A terceira, a mais perturbadora, um contato entre dimensões, como se a ligação tivesse vindo de uma versão alternativa da irmã. Número 17, o espelho que repetia, a cena vinda de outro momento. Esperando no carro em frente a um consultório médico, uma mulher observou outra pessoa saindo de um veículo próximo e entrando no prédio. A cena parecia banal, até que ela notou algo absolutamente impossível. Essa mesma pessoa só aparecia no retrovisor e não no mundo real diante dela. No espelho lateral, a mulher abria a porta, pegava a bolsa, fazia um aceno direto para o espelho e seguia para a entrada. Mas quando a motorista olhava fora do espelho, o ambiente estava completamente vazio. Para ela, não se tratava de imaginação. A cena havia acontecido diante dos seus olhos, mas em um reflexo de algo que não existia no momento presente. Internautas levantaram teorias como memória residual do espaço, eco temporal ou um fragmento de realidade passada refletida sem aviso. Número 18. O viajante perdido de 1958. O caso de Sergei Ponomarenko. Em 2006, um homem apareceu pelas ruas de Kiev, vestindo roupas de meados da década de 1950. Ele carregava uma câmera antiga e apresentava um documento soviético datado de 1958. Seu nome era Sergei Ponomarenko. Quando as fotos do filme foram reveladas, mostravam paisagens antigas da cidade e uma mulher que ele dizia ser sua noiva. Ao investigarem, autoridades descobriram que realmente havia um registro de um homem com esse nome desaparecido exatamente naquele ano. A noiva, ainda viva, confirmou tudo. Mais surpreendente ainda, afirmou ter recebido décadas depois uma fotografia enviada do ano 2050, mostrando Sergei envelhecido em uma cidade futurista. Antes que pudessem interrogá-lo novamente, Sergei desapareceu sem deixar vestígios. Número 19. O mistério do galpão. O homem que entrou jovem e saiu velho. O vídeo publicado por Alex Shaw mostrava a cena de um jovem invadindo o quintal de seu Airbnb e entrando em um galpão de madeira.
A gravação, feita pela câmera de segurança, mostrava claramente o rapaz abrindo a porta e desaparecendo lá dentro. Shaw acelerou o vídeo para comprovar que, mesmo após vários minutos, o jovem não saía de jeito nenhum. Ele chegou a tentar falar pelo sistema de áudio da câmera, perguntando o que o rapaz estava fazendo ali, mas nunca recebeu resposta. Quando a polícia foi acionada, examinou o local e não encontrou absolutamente ninguém dentro do galpão, nem qualquer vestígio de saída alternativa. Era como se o visitante tivesse se desmaterializado. Dias depois, Shaw publicou outro vídeo. Desta vez, um homem mais velho emergia do mesmo galpão. Seu rosto, seus traços, o jeito de caminhar e até a postura eram incrivelmente parecidos com os do jovem que havia entrado anteriormente. A internet, claro, entrou em polvorosa. Uma busca por reconhecimento de imagem apontou que o homem mais velho lembrava bastante Stephen A. Miller, um graduado de Harvard já falecido, conhecido por seus estudos sobre viagem no tempo e transferência de consciência. Registros também confirmaram que ele havia morado perto dali muitos anos antes. Ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu, mas a semelhança entre os dois homens foi suficiente para transformar esse caso em um dos mais enigmáticos da década. Número 20. O inventor desaparecido. O sumiço de Julian Brown. Em julho de 2025, Julian Brown, um inventor de 21 anos, desapareceu completamente das redes sociais, deixando milhões de seguidores preocupados. Brown ficou famoso por desenvolver a Plastene, um reator movido a energia solar capaz de transformar resíduos plásticos em combustíveis utilizáveis. Dias antes de sumir, ele publicou um vídeo assustador afirmando estar sendo perseguido e vigiado. Dizia que estava sofrendo ataques de diferentes formas e que até helicópteros sobrevoavam sua casa repetidamente. A gravação tinha um tom de alerta, como se ele temesse por sua própria segurança. Logo depois, todas as suas contas foram desativadas. A mãe do jovem confirmou que ele estava vivo, mas se recusou a dar qualquer detalhe adicional. A polícia de Atlanta não abriu um boletim de desaparecimento, alegando que não havia evidências de crime. Para alguns, as indústrias afetadas pela Plastene teriam tentado silenciá-lo. Para outros, Julian simplesmente entrou em esconderijo para se proteger. Até hoje, seu paradeiro e o futuro de sua invenção permanecem um completo mistério. Número 21. O político e os extraterrestres. A história surreal de Simon Parkes. Imagine um vereador britânico afirmando com toda a seriedade que sua mãe verdadeira era uma extraterrestre de 8 dedos e quase 3 metros de altura. Esse era Simon Parkes, membro do Partido Trabalhista e figura pública com um passado que deixava qualquer pessoa perplexa. Segundo ele, a primeira comunicação com essa entidade ocorreu quando ainda era um bebê de 6 meses. Aos 11 anos, disse ter sido levado a bordo de uma nave espacial. E já adulto, declarou ter concebido um filho com uma alienígena. Apesar dessas alegações impressionantes, Parkes insistia que isso jamais atrapalhou seu trabalho político. Dizia que manter ruas pavimentadas e resolver problemas da comunidade vinha antes de qualquer diplomacia intergaláctica. As histórias dividiam opiniões. Para uns, pura fantasia. Para outros, um caso raro de alguém falando a verdade sem medo de ser desacreditado. Número 22. A confissão de Machine Gun Kelly. Seria ele um híbrido? Durante uma entrevista ao vivo, o artista Machine Gun Kelly foi questionado sobre sua idade. Sua resposta pegou todos de surpresa. Afirmou não saber ao certo se sua idade existia. Depois disso, começou a comentar que, quando se machucava, sua pele se regenerava rápido demais, o que levantou suspeitas sobre sua verdadeira origem. O público ficou em silêncio, atônito. Logo o momento viralizou. Alguns fãs argumentaram que ele estava usando metáforas ou construindo uma imagem artística. Outros, mais inclinados a teorias incomuns, juravam que ali estava a prova de que Kelly era parcialmente extraterrestre ou que possuía alguma forma de alteração genética incomum. A dúvida permanece: exagero ou revelação? Número 23. O Observador de Los Angeles. A figura da cabeça cônica. Vários vídeos começaram a circular mostrando um indivíduo misterioso caminhando por Los Angeles. Ele tinha um crânio alongado em formato de cone, vestia roupas antigas e carregava um livro envelhecido com símbolos estranhos. Nunca falava, nunca interagia com ninguém. Apenas observava. Céticos sugeriram que era alguém usando uma fantasia para atrair atenção.
Outros disseram que havia algo na postura, no silêncio, e no modo como se movia que parecia errado demais para ser apenas encenação. Teóricos chamaram-no de o Observador, um ser que estudaria humanos como se fizéssemos parte de algum experimento cósmico. Mesmo se for apenas um homem peculiar, a sensação de inquietação deixada por ele permanece viva em quem assistiu às gravações. Número 24. O hipster de 1941. A foto que quebrou a internet. Uma fotografia tirada no Canadá em 1941 acabou se tornando uma das imagens mais discutidas de todos os tempos. No meio de uma multidão usando roupas típicas da época, havia um homem vestindo um moletom moderno, óculos escuros estilizados e uma camiseta com estampa gráfica. Para completar, segurava o que parecia ser uma câmera portátil bem mais avançada do que qualquer equipamento disponível naquele período. Quando a foto ressurgiu na internet em 2010, teorias explodiram. Alguns afirmaram que era prova direta de viagem no tempo. Os mais céticos insistiram que as roupas já existiam, ainda que fossem pouco usuais. A polêmica cresceu ainda mais com outro vídeo da década de 1930, mostrando uma mulher aparentemente usando um telefone celular enquanto caminhava. Coincidência histórica ou sinais de que viajantes temporais realmente transitam entre nós? Número 25. John Titor, o militar do futuro que previu guerras. No início dos anos 2000, surgiu na internet um usuário chamado John Titor afirmando ser um viajante temporal vindo do ano 2036. Suas mensagens circulavam em fóruns e traziam previsões extremamente específicas. Ele dizia que os Jogos Olímpicos seriam cancelados, que os Estados Unidos entrariam em guerra civil após as eleições de 2004 e que uma terceira guerra mundial começaria em 2015. Como todos sabem, nada disso aconteceu. Mesmo assim, Titor ganhou um grupo fiel de seguidores. Para esses admiradores, o motivo das previsões não terem se concretizado seria simples. Titor teria vindo de outra linha temporal. Assim, o que ele descreveu era verdadeiro em seu universo, mas não no nosso. A explicação foi considerada conveniente por muitos, mas a figura de Titor permanece uma das mais famosas da cultura de viajantes do tempo. Número 26. O turista de Torrid, o homem do país inexistente. Na década de 1950, um homem chegou ao aeroporto de Haneda, em Tóquio, carregando um passaporte de um país chamado Torrid. O documento parecia absolutamente legítimo, com carimbos oficiais e histórico de viagens. O problema era simples: Torrid não existia em nenhum mapa. Funcionários tentaram esclarecer o caso, sugerindo erro de tradução ou falsificação, mas o homem parecia genuinamente confuso com a incredulidade dos agentes. Para ele, Torrid era um país localizado entre a França e a Espanha. Como ninguém conseguia validar sua história, decidiram colocá-lo em um hotel sob vigilância até o dia seguinte. Na manhã seguinte, quando foram buscá-lo, o homem havia desaparecido. A porta estava trancada por dentro, as janelas intactas e nenhuma saída alternativa existia. Junto com ele, seu passaporte também sumiu. Até hoje, ninguém conseguiu explicar quem ele era ou de onde realmente veio. Número 27. O Portal de Miami. O homem que entrou na luz azul. Um casal estava dentro do carro em Miami quando um fenômeno estranho apareceu diante deles. Uma espécie de portal brilhante, com uma névoa luminosa, se abriu bem próximo ao solo. O homem, movido por curiosidade ou coragem extrema, saiu do veículo e se aproximou. Sem hesitar, entrou na luz. Não houve som, clarão explosivo ou qualquer distorção perceptível. Ele simplesmente desapareceu. A abertura se fechou imediatamente depois, deixando a companheira em choque. Ela saiu correndo em busca de ajuda, mas o homem nunca mais foi visto. A pergunta que ficou foi simples e inquietante. Para onde esse portal o levou? Número 28. Linda Porter. A jovem que encontrou seres de outro mundo. Em 1963, antes de relatos de abdução alienígena se tornarem populares, Linda Porter, de 17 anos, adormeceu em sua casa em Covina, Califórnia, e acordou em um ambiente completamente desconhecido. Sob hipnose anos depois, descreveu um ser pequeno, de aparência semelhante a um cinzento. Mas o pior ainda estava por vir. Ela afirmou ter sido observada por uma criatura enorme, com traços semelhantes aos de um louva-a-Deus bípede. A visão dessa entidade, que parecia ser uma espécie de rainha, marcou profundamente Linda. Ao longo da vida, ela relatou múltiplos reencontros com esses seres.
Para alguns pesquisadores, essa foi uma das primeiras descrições de alienígenas mantis, frequentemente comparados a uma espécie de organismo colmeia. Uma hipótese assustadora é a de que estariam estudando humanos à procura de novos indivíduos para seu grupo. Número 29, o celular de 1940, o homem que enviava mensagens no passado. Um filme antigo gravado no Reino Unido na década de 1940 mostrava cenas comuns de uma praia. Pessoas lendo, crianças brincando e famílias aproveitando o mar, mas algo chamava a atenção no meio do quadro. Um homem caminhando e segurando algo que parecia um celular moderno, tocando na tela como se estivesse digitando. A postura, o objeto e o modo como ele interagia lembravam completamente alguém usando um smartphone. Quando o vídeo ressurgiu online, o público se dividiu. Uns acreditavam que era uma invenção tecnológica secreta da época. Outros que alguém havia viajado no tempo e sido registrado por acaso. O mais curioso é que esse não foi o único caso semelhante. Em um vídeo da estreia de um filme de Charlie Chaplin, em 1928, uma mulher aparece aparentemente falando em um telefone portátil. Coincidência histórica ou provas inadvertidas de tecnologia temporal? Número 30. Projeto Pegasus. As missões infantis no tempo. Em 2014, Andrew Basiago publicou sua história, afirmando ter participado do Projeto Pegasus, um suposto experimento secreto conduzido pelo governo dos Estados Unidos. Segundo ele, crianças eram recrutadas porque se adaptavam melhor às viagens temporais e suportavam com mais facilidade os efeitos físicos e mentais. Basiago contou que viajou 8 vezes pelo tempo entre os 7 e os 12 anos de idade. Disse ter presenciado o discurso de Abraham Lincoln no ano 1863 e ter visitado o teatro onde o presidente seria assassinado. Ele alegava também que a tecnologia usada vinha de anotações originais de Nikola Tesla. Em 2016, chegou até a concorrer à presidência dos Estados Unidos, dizendo que sua experiência como viajante temporal o qualificava para o cargo. Quando questionado sobre sua própria eleição, afirmou que, estranhamente, não podia prever se venceria. Número 31. As tecnologias antecipadas. Objetos modernos em épocas improváveis. Alguns vídeos antigos mostram pessoas usando dispositivos que não deveriam existir na época em que foram filmados. Um dos exemplos mais famosos é o de uma funcionária deixando a fábrica da DuPont em 1938. Ela aparece falando em algo que segurava junto ao ouvido, de forma idêntica a quem usa um celular moderno. Outro caso ainda mais discutido mostra uma mulher caminhando em 1928 usando um objeto semelhante. Muitos não aceitam a explicação de que seriam rádios ou aparelhos militares da época, argumentando que nenhum dispositivo conhecido da década se encaixa no formato mostrado. Esses registros permanecem como enigmas tecnológicos e reforçam teorias de que viajantes temporais aparecem discretamente na história. Número 32. A sósia de 1981. A Taylor Swift do passado. Um anúncio antigo das bonecas Glamour Gals, gravado em 1981, voltou a circular e deixou fãs da cantora Taylor Swift intrigados. Uma das atrizes parecia extremamente semelhante à artista. Mesmo sorriso, mesmo corte de cabelo e expressão marcante. Mas Taylor só nasceria em 1989. A teoria de viagem no tempo viralizou até que a própria atriz, Toni Hudson, apareceu em vídeo confirmando ser ela no comercial. Embora tenha encerrado as especulações, muitos ficaram impressionados com a semelhança, chamando atenção para o fato de que parecia literalmente uma versão anterior da cantora. Para alguns era apenas coincidência, para outros quase uma assinatura temporal. Número 33. O homem que subiu aos céus, o teletransporte da porta de casa. Uma câmera de campainha registrou algo que parece desafiar todas as leis da física. O vídeo mostrava um homem saindo de casa de forma totalmente normal. No instante seguinte, um feixe vertical de luz parecia envolvê-lo, e ele desapareceu como se tivesse sido puxado para cima. A filmagem parecia livre de manipulações. O desaparecimento foi tão repentino que quem assistiu se perguntou se havia sido uma falha extrema da imagem. Mas o fato de câmeras próximas não captarem sua saída e de ele nunca mais ser visto, fez muitos acreditarem que aquilo poderia ser teletransporte real. Quando as imagens começaram a circular, desapareceram misteriosamente da internet pouco tempo depois.
e isso só alimentou ainda mais teorias sobre o que realmente ocorreu. Número 34. A foto islandesa de 1943. O homem do telefone impossível. Em 2016, uma imagem antiga voltou à tona nas redes da Islândia, mostrando uma rua movimentada de Reykjavik durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943. Entre soldados norte-americanos conversando próximos a um ponto de táxi, um homem chamava a atenção. Ele parecia encostado em uma janela, segurando algo junto ao rosto, como se estivesse falando ao telefone. O problema é que aparelhos portáteis desse tipo não existiam nem remotamente naquela década. A postura do homem, inclinado, concentrado, boca próxima ao objeto, lembrava perfeitamente alguém atendendo a uma ligação. Isso provocou debates acalorados. Alguns afirmaram que o homem estava apenas ajustando o chapéu ou segurando um rádio militar pouco conhecido. Outros argumentaram que nada se encaixava no formato, na posição da mão e no gesto repetido de comunicação. A fotografia continua sendo um dos registros mais citados em discussões sobre possíveis anomalias temporais. Número 35. O RAID antecipado. O salto temporal de 1932. Em 1932, o jornalista J. Bernard Hutton e o fotógrafo Joachim Brandt visitaram um estaleiro em Hamburgo para produzir uma matéria comum. Mas, durante a visita, o cenário ao redor deles se transformou repentinamente. Explosões começaram a ecoar, bombas caíam, trabalhadores corriam em pânico. Para Hutton e Brandt, era como se estivessem no meio de um bombardeio real. Desesperados, fugiram e registraram imagens dos estragos. Quando o filme foi revelado, nada apareceu nas fotos. Nenhum sinal de destruição, fumaça ou ataques. O evento foi tratado por muitos como imaginação exagerada. Só que 11 anos depois, em 1943, os aliados realmente bombardearam aquele estaleiro durante a Operação Gomorra. O relato histórico e as imagens dos jornais eram idênticos ao que os dois homens haviam visto mais de uma década antes. Isso levantou uma pergunta desconcertante. Hutton e Brandt teriam testemunhado o futuro? Número 36. A mulher que sumiu no aeroporto. A teleportação no saguão. Durante uma transmissão de notícias em um aeroporto, viajantes eram vistos caminhando normalmente ao fundo. Entre eles, uma mulher conversava tranquilamente ao lado da área de retirada de bagagens. A cena parecia banal, até que um carrinho de malas passou na frente dela por alguns segundos. Quando o carrinho saiu do quadro, a mulher simplesmente havia desaparecido. Não havia tempo suficiente para que ela tivesse corrido para qualquer direção. Não havia portas próximas, nem colunas para ocultar sua saída. Ela apenas deixou de existir no quadro seguinte. Espectadores tentaram apontar falha de edição, mas a emissora afirmou que não havia qualquer manipulação. O desaparecimento abrupto deu origem à teoria de que a mulher teria sido teleportada, ou acidentalmente, ou como parte de algum fenômeno ainda desconhecido. Número 37. O homem que se dissolveu. A filmagem da Ring. Uma câmera Ring captou um homem caminhando pela rua em plena madrugada. Tudo parecia absolutamente normal, até que suas pernas começaram a desaparecer gradualmente. Em poucos segundos, seu corpo inteiro se dissolveu no ar, deixando apenas um rastro tênue antes de sumir completamente. A família responsável pela câmera achou que se tratava apenas de um defeito eletrônico. Mas ao verificarem com vizinhos, descobriram que nenhuma outra câmera registrou o homem passando. Isso levou à conclusão inquietante. Talvez o equipamento não estivesse com defeito. Talvez tivesse captado o processo de um teletransporte. Quem era o homem e para onde foi, continua sendo desconhecido. Número 38. O smartphone de 1995. O mistério da luta de Mike Tyson. A luta de retorno de Mike Tyson, em 1995, tem um detalhe que chama a atenção até hoje. Entre a multidão, uma pessoa aparece segurando um dispositivo muito parecido com um smartphone moderno, com lente fotográfica frontal, aparentemente gravando o combate. O problema é que celulares com câmeras desse tipo só surgiriam muitos anos depois. Para os entusiastas da ideia de viagem no tempo, a explicação é simples. Alguém teria voltado para registrar o momento histórico. Já os céticos defendem que poderia ser uma câmera digital compacta pouco conhecida ou um modelo raro de filmadora portátil. Porém,
A ergonomia do objeto e a posição das mãos realmente se assemelham mais a um smartphone atual do que a um equipamento dos anos 90. Número 39. O portal feito em casa. O buraco verde sobre a cama. Um vídeo misterioso mostrava um homem sentado na cama com um abajur aceso ao lado. Ele digitava tranquilamente no notebook quando, sem aviso algum, uma abertura brilhante surgiu logo acima da luminária. A luz não era comum. Dentro dela, era possível ver uma paisagem esverdeada, como se o buraco revelasse outro ambiente completamente diferente. A imagem durou poucos segundos antes de o vídeo cortar abruptamente. A cena lembrava fortemente descrições sobre experimentos clandestinos do chamado Projeto Montauk, conhecido por teorias envolvendo portais interdimensionais. Para quem acredita nessas histórias, essa gravação seria uma das provas mais claras da existência de portais artificiais. Número 40. O homem que surgiu. Atrás da van. O teleporte do estacionamento. Em um estacionamento aparentemente normal, uma van passava enquanto uma câmera de segurança gravava. Nada chamava a atenção, até que no exato momento em que o veículo cruzava a frente da lente, um homem apareceu de repente atrás dele, caminhando como se sempre tivesse estado ali. Instantes antes, não havia ninguém se aproximando, nenhuma sombra, nenhum movimento. O homem simplesmente surgiu. Ele continuou a andar como se nada tivesse acontecido, sem demonstrar surpresa. O vídeo foi amplamente analisado e não apresentava sinais de manipulação. O aparecimento espontâneo alimentou a ideia de que poderia ser um caso real de teleporte involuntário. Número 41. O espelho da floresta. O portal escondido entre árvores. Um garoto caminhando pela floresta encontrou algo que não deveria estar ali. Um espelho sozinho, sem moldura, sustentação ou motivo aparente. Por instinto, ele estendeu a mão para tocá-lo, e sua mão atravessou a superfície como se o espelho fosse feito de água. Intrigado, o garoto deu um passo à frente e entrou totalmente. Do outro lado, estava a mesma floresta, mas com diferenças sutis, como se fosse uma versão deslocada do mesmo lugar. Cores ligeiramente alteradas, sons distantes mais abafados, sensação de estranhamento. Para muitos, aquele objeto não era um espelho, mas uma espécie de portal natural para outro plano. A existência de ambientes espelhados tem sido debatida por teóricos de realidades paralelas há décadas, e esse registro reforçou discussões sobre fronteiras invisíveis entre mundos que coexistem lado a lado. Muito obrigado por acompanhar este vídeo até o fim. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!